Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Mar, estou falando aqui do portal da OP. Hoje é 7 de fevereiro de 23 e agora 8 horas e 44 minutos. Bem pessoal, antes de tudo, a gente lamenta muito pelo incidente que houve lá no Oriente Médio, né? Síria e Turquia. E já tá, parece que já passa de 5 mil mortos lá naquele terremoto. Infelizmente é uma região que, não só lá, né, como tem várias outras, são sujeitas a esse tipo de fenômeno da natureza, né? Catástrofes acontecem. Bem gente, ontem, rodando aqui para ver como é que estava o nosso trabalho, etc., eu me deparei com uma imagem que foi o assunto do dia, né? Era uma imagem, não sei de onde que é, mas ela lembrava muito a cidade medieval. Aí destaco, como eu morei numa cidade dessa época, né? Vitoria-Gasteiz, na Espanha. E ela é data de, eu não tenho certeza, mas me parece que é 1181. Tem que pesquisar, eu não pesquisei recentemente. Mas é de 1181. Mas é medieval, é aquelas cidades onde você tem ou o castelo ou a igreja do centro e elas vão sendo circundadas pelas várias residências daquele povo que atua dentro dos muros da cidade medieval. Normalmente ela é murada por proteções, né? Então tem uma história muito legal. A gente puxou alguns artigos aqui, mas só para dar uma resumida bem rápida, depois da queda do Império Romano, né, 476, se não me engano, ou 376, nessas épocas, nos anos 400, os bárbaros começaram a invadir muito as cidades, né, as regiões, né, de cultura, né, onde se fazia, onde havia plantio, que abasteciam a cidade romana, né, as grandes cidades. Eles começaram a invadir, então esse povo começou a ficar com receio dessas invasões bárbaras e eles começaram a vir mais para cidades medievais, que eram pequenas cidades, pequenas vilas, né? Mas daqui a pouco começou a virar uma grande cidade e o entorno dela havia as moradias desse povo que veio da zona rural e veio viver. Então era muito comum dentro das residências lá você ter os quintais, nos quintais você ter plantio, plantava horta, havia uma horta, havia aí começou a pequena burguesia, né? Porque começaram os comerciantes a atuarem, o carpinteiro, cada um com a sua profissão, né? Bom, mas isso daí virou um atrativo também para os bárbaros, que começaram a invadir essas cidades. E ficou um negócio terrível. E daí o pessoal que veio da zona rural para o centro, para a cidade, criou a cidade medieval, murada, etc. Começaram a ser atacados, dissiparam novamente, voltando para os campos, porque ficava muito difícil buscar o alimento, né, para a cidade nas regiões de fora. Os bárbaros agora estavam atacando também as cidades. Então ficou mais fácil o nobre ir para a zona rural e levar alguns dos vassalos dele para trabalharem para ele. Aí começou a sair os feudos, né? Aí é a história do senhor feudal, etc. E depois ainda teve, né? Eles voltaram para a cidade porque os bárbaros atacavam nos dois lados.
Aí eles voltaram novamente para as cidades, aí houve a peste bubônica, que né, acabou com a Europa. E ela, nos grandes centros, ela era super difundida, porque vem do rato e tal, né? E então a infraestrutura era muito ruim. Então, gente, é muito legal a história, então a gente pegou esses artigos, eu só simplesmente peguei no resumo para vocês terem uma boa noção. Então vamos lá, o que a gente recolheu de informações aqui para poder repassar para vocês. Existem várias outras, mas a gente escolheu essas daqui para ser pelo menos uma referência, né? Tá aí a nosso portal. Então o assunto está bem aqui, tá? Então a gente citou aqui mostrou várias cidades aqui, né? Tem o nosso probleminha de sempre, né? Onde é que tem 2720, né? Isso aqui é legal, hein? Dá um bom raciocínio. E aqui as cidades, né? Do lado aqui a gente está girando. Todas essas fotos que estão aqui estão aparecendo aqui essa filmagemzinha do lado aqui, né? E a cidade medieval, ela se caracteriza muito. Aqui eu morei nessa cidade. Isso aqui é Vitória Gasteiz. Eu vou até mostrar para vocês. Isso aqui é Vitória Gasteiz. Você vê que ao centro tem a catedral, né, Santa Maria, e aqui morava o povo do dinheiro, o pessoal, né, da cidade. Aí em volta eles vão cercando, tá vendo? Vão cercando com residências para servir de proteção ao proprietário mor, né? E aí a cidade se expandiu. Eu morava nessa região aqui, mais ou menos, perto, entre a parte antiga e a parte nova, uma rua aí. Mas, só para que vocês tenham ideia, então me gerou essa... O que me fez pensar nisso daqui? Foi exatamente, vou mostrar aqui para vocês, quando eu abri essa imagem aqui. Por isso que eu comentei com vocês. Quando eu vi isso aqui, a primeira recordação que veio foi essa imagem de Vitória Gasteiz. Então tá aqui, ó. Olha para vocês verem. É redondo, ó. Tudo circundado, ó, pela residência. Tem o centro principal e aí. Não diz de onde que é, tá? Mas eu achei muito legal. Então eu falei, eu vou mostrar isso daí. Aqui. Desses assuntos a gente pegou a história, né, medieval, cidade medieval, e explicando exatamente o que é, mas com muito mais detalhes. Essa situação que eu comentei com vocês é o ano de 476. Você lembra? Eu falei para vocês que é anos 400, né? 476. A degradação do Império Romano do Ocidente, tá vendo? Então começou por aí, tem toda uma história, uma explicação de como aconteceu, como que o pessoal saiu da zona rural, foi para a zona urbana, depois retornou, os saques, o que aconteciam. É muito legal isso aqui, gente. Depois, aí você tem uma outra parte que vai falar sobre o desenvolvimento dessas cidades, né? O Império Romano, ele conta um pouco da mesma história que vocês que acabamos de comentar, né, sobre as invasões germânicas, né, e alguns outros detalhes do desenvolvimento dessas cidades, né. E aqui tem um negócio bacana que eu achei legal, eu peguei 25 cidades, né, inclusive o assunto fala sobre isso, né, as 25 vilas medievais mais incríveis e encantadoras da Europa. Então vocês têm aqui algumas fotos, a gente tá mostrando, ilustrando aqui no Kawaii, no TikTok, mas está na nossa página no Facebook. Então tá aí, ó, para vocês verem, tá vendo a proteção, ó, o centro e em volta as residências do pessoal que atendia, né? Muito legal, gente, vale a pena, é um assunto bacana. Então,
a gente vai fechando por aqui o nosso pequeno bate-papo e apresentação.